Boa noite, graça, paz, bom Senhor Jesus. Nós estamos felizes, né? Mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Hoje, dia 26 de abril de 2020. E aqui estamos nós, mais uma vez, pela bondade do Senhor, né? Pela graça e misericórdia do Senhor. Porque Ele tem permitido que nós vivamos, todos nós. Eu quero ler com você um texto que está lá em Mateus, no capítulo de número 6. É um texto que eu gosto muito, um texto que eu acho muito importante para nós cristãos. Nós que gostamos de estar na presença de Deus, nós que temos ao Senhor como nossa referência, né? Como nosso auxílio, como nosso socorro, e nós que confiamos num Deus maravilhoso, um Deus tremendo. Você que nos assiste, que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja falando no seu coração, que você tenha experiências com o Senhor. Nós devemos buscá-lo enquanto nós podemos achar. Evangelho de Mateus, capítulo 6, eu quero ler com você, no versículo 5 em diante. Diz assim, versículo 5: E quando orardes, Jesus falando com os seus discípulos, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Porém tu quando for orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, e fecha a porta sobre si, e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios fazem, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos por Deus. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhe peçais. Versículo 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Versículo 14: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai querido, Pai santo, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, de nós estarmos aqui na tua casa, para compartilharmos, Senhor, da tua palavra, Senhor, para falarmos de ti, da tua grandeza, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus bom, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem suprido cada uma das nossas necessidades. Obrigado, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu favor para conosco, Senhor Deus. Nós te louvamos, Senhor, nós agradecemos a ti, Senhor. Agradecemos a ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós.
diante, Senhor, de tantas lutas, tantas dificuldades, tantas aflições, Senhor, nós sabemos que nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que cuida de nós. Ó Pai, nós só temos motivos para agradecer ao Senhor. Em nós não há nenhum valor, em nós não há nenhum mérito, mas o Senhor decidiu nos amar. Por isso, Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor decidiu nos amar. O Senhor entregou o Seu único Filho, o Seu Filho unigênito, para morrer na cruz por nós, para que fosse morto, para que fosse sepultado e ressurgisse ao terceiro dia. E nós somos gratos a Ti, porque hoje Ele vive ao Teu lado, e é Ele quem intercede por nós. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, meus pecados, minhas falhas, Senhor. Cubra-me, Senhor, com o Teu sangue, Senhor. Lava minha mente e o meu coração, Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja falando comigo, conosco, cada um de nós, aqueles que nos assistem neste momento, Senhor, através das redes sociais, aqueles que estarão assistindo posteriormente, ó Pai. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor. Desde já nós Te agradecemos, em nome de Jesus, é que oramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu gosto muito desse texto, porque ele tem algumas particularidades aqui para nós. Então o texto ele começa a dizer assim: quando você orar, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nas praças, no canto das praças. Mas quando você for orar, você ore de uma maneira diferente. Você busca Deus de uma maneira diferente, de uma maneira peculiar, uma maneira de intimidade com Deus. Você entra no teu aposento, o texto fala do quarto, no teu aposento, você entra no teu aposento, você fecha a porta sobre si, e você vai orar em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Então aqui existem alguns segredos que nós precisamos ter, alguns cuidados que nós precisamos ter. Então ele diz assim: você não deve fazer como os outros fazem, você não deve fazer uma oração para que somente as pessoas vejam, para que somente as pessoas ouçam, porque tais homens aqui, como a Bíblia diz, os hipócritas, eles oravam em pé nas praças, nas sinagogas, erguiam suas mãos, oravam em voz alta, usavam lindas palavras, palavras que chamassem atenção, para que as pessoas pudessem dizer: olha, como aquele homem ora, olha que beleza como aquele homem ora. Então isso era justamente a recompensa que o Senhor disse, porque eles somente oravam sendo vazios, sem estar orando, sem estar em comunhão com Deus, sem realmente estar buscando Deus, simplesmente um orador. Nós vemos hoje é normal, nós vemos, esses dias digo, algum tempo atrás, você participa de um casamento, onde o casamento não é mais celebrado por um pastor, onde o pastor não é mais, onde o casamento não é mais celebrado por um padre, onde o casamento ele é celebrado por um orador, por simplesmente uma pessoa eloquente. Mas são pessoas que não têm o conhecimento da palavra, não têm o entendimento, são simplesmente um texto que se aprende a falar, se aprende a dizer, e aqui onde o Senhor está dizendo é a mesma coisa. Então ele diz assim: mas quando você for orar, no versículo 7, ele diz que aqueles homens que oram em pé, somente para serem vistos, eles receberam a recompensa dos homens, sendo valorizados pelos homens. Olha que homem de oração, só sendo valorizado o valor terreno, o valor entre os homens. Mas ele diz assim: mas quando você for orar, quando você tiver uma necessidade no seu coração, quando você tiver uma dificuldade, quando você estiver passando por uma luta, quando você estiver passando por um problema, por uma aflição, por algo que você não possa resolver,
por algo que você é limitado, as nossas limitações diárias, que nós não temos poder para resolver. Todas as áreas no relacionamento conjugal, áreas em relação ao trabalho, em relações com os filhos, em relação à enfermidade, em relação à família, são áreas financeiras. Então são tantas as áreas que muitas vezes nós não temos como solucionar, nós não sabemos como nós iremos fazer, mas o Senhor Ele nos dá a receita, Ele nos dá a direção, como nós devemos fazer. Então, de que maneira eu devo fazer? Em primeiro lugar, eu tenho que crer que existe um Deus que Ele me ouve. Primeiro ponto, eu tenho que entender que existe um Deus criador, um Deus que criou os céus, que criou a terra, aleluia, um Deus que fez o homem, a sua imagem e semelhança, soprou suas narinas, o homem tornou-se homem vivente, e Deus, desde o começo do mundo, Deus tem um relacionamento com esse homem. A palavra de Deus fala em Gênesis, que quando Deus criou o homem, ao cair da tarde, todos os dias o Senhor ia ali no jardim do Éden, e ele ia conversar com o homem, com Adão, e ele perguntava para Adão, como foi o seu dia? E Adão dizia, olha Senhor, eu fiz isso, hoje eu pus o nome nos animais, hoje eu pus o nome nas frutas. Você não sabe quem colocou o nome em todos os animais selváticos, animais domésticos, peixes do mar, tudo aquele que nós sabemos, que nós conhecemos hoje por nome, todas as verduras que poderiam existir na época, vegetais, tudo, foi o homem, foi o Adão. Deus criou todas as coisas e pôs o homem para reinar sobre a face da terra, para dominar sobre todos os animais. Então Adão ele ia colocando o nome, e ele ia conversando com Deus, falando com Deus, e Deus ia se manifestando a ele, ia tendo uma amizade, uma intimidade. Então Deus, nesse texto, ele requer de nós que nós venhamos a ter uma intimidade com ele, sem barreira, que nós nos coloquemos diante dele, com o nosso coração limpo, com toda a sinceridade, do nosso jeito, com humilhação, nós temos liberdade diante de Deus, mas nós temos que ter reverências diante do nosso Deus. Nós não podemos ser irreverentes, nós devemos respeitá-lo, temos temor que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Então nós devemos nos aproximar diante de Deus em humilhação, que eu sou homem, eu sou falho, eu sou carnal, eu sou pequeno, e Deus é um Deus grandioso, é um Deus maravilhoso, é um Deus tremendo. Então eu tenho que me aproximar diante de Deus, abrindo meu coração e falando para Deus tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que eu preciso. E a palavra de Deus diz aqui no texto que nós lemos, você vai fechar sua porta e você vai orar em secreto. E quando você abre o seu coração com toda sinceridade, não você procurando frases, não você imitando um ou imitando o outro, ou pegando um livro e lendo, não são orações feitas, é a oração que está no teu coração, a oração que você não fez ainda, é a oração da tua necessidade, da tua dificuldade, da tua luta. Porque muitas vezes nós estamos sozinhos, nós estamos rodeados por pessoas, nós estamos cercados por pessoas, mas nós nos encontramos sozinhos. Então a nossa luta, a nossa dificuldade, as nossas necessidades, nós iremos colocar diante do Senhor. Então Ele diz assim, fecha a tua porta, entra no teu aposento, fecha a tua porta, abre o teu coração. Isso quer dizer, Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer ter intimidade conosco, Deus quer que eu abra o meu coração e conte para Ele o problema da maneira que Ele é, Meu irmão, hoje nós passamos por uma crise no nosso país, uma crise de saúde. Então não adianta eu chegar diante de Deus e falar, Deus, o Senhor sabe toda essa enfermidade, oh Deus, todo esse desemprego. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Deus, o meu problema é esse. Eu estou passando por uma situação difícil financeiramente. Aí você vai colocar isso. Eu fisicamente estou debilitado, estou assim. Então Senhor, me ajuda, me protege, me guarda, me dá o livramento, abre as portas para mim, me ensina como eu devo fazer, o que eu preciso fazer, o que é necessário que eu faça, o que eu tenho que deixar de fazer, como eu posso fazer, o que eu devo fazer para ser abençoado pelo Senhor. A minha oração diante de Deus
tem que ser segundo o meu problema. A minha oração tem que ser segundo a minha dificuldade, segundo o meu problema, segundo a minha necessidade, e não segundo uma cartilha. Não uma oração repetitiva, que nós iremos repetir várias vezes a mesma frase com efeito, que não vai ter efeito diante de Deus. Simplesmente nós estamos repetindo, e nada vai acontecer. Então ele diz assim: e o teu pai, o nosso pai, nós sabemos que nós temos um pai que nos ama incondicionalmente. Então ele diz: e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Então, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, é lógico que nós pedimos muitas vezes, eu como pastor, nós oramos por muitas pessoas. Não, eu oro por mim mesmo, eu oro pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela minha família no geral, oro pelos irmãos, oro pela situação do nosso país, pelos nossos governantes, mas eu tenho as minhas petições, que eu coloco também diante de Deus, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas dificuldades, as lutas também que eu passo, eu colocar diante de Deus. Agora, quando nós realmente abrimos nosso coração, nós entregamos ao Senhor: Senhor, o Senhor tem liberdade de agir na minha vida. Senhor, o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Sabe, meu irmão, a maioria das nossas lutas nós vamos vencer através da oração. Através da oração. A maioria das nossas lutas nós vamos vencer através da oração. Porque o Senhor quem vai nos dar a direção. É Ele quem vai abrir a porta, Ele que vai fechar. É Ele que vai curar, é Ele que vai restaurar, é Ele que vai reconciliar, é Ele que vai fazer nova todas as coisas. É Ele quem faz. É Ele quem vai nos dar a direção, através do seu Espírito Santo. No versículo 7, ele dizendo: e orando não useis de vãs repetições, como gentios fazem, pois porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não conhecem o Senhor. O gentio é aquele que não reconheceu Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. O gentio é aquele que não entregou a sua vida ao Senhor, como não tem o Senhor como um único Deus somente, a quem enviou Jesus para morrer na cruz por nós, e que o Espírito Santo intercede por nós. Então os gentios são aqueles que buscam falsos deuses pagãos, deuses que não podem fazer nada por nós, imagens, escultura de animais, de aves, de quadrúpedes, de todo tipo, né? Então usam que de vãs repetições, frases que vão repetindo, e não tem sentido nenhum, não acontece nada diante de Deus. Então ele diz assim: não useis de vãs repetições, como os gentios fazem, porque eles acham que por muito fazer e por muito repetir vão ser ouvidos por Deus. Então não adianta você pegar uma oração escrita e você ficar repetindo ela 500 vezes, 100 vezes. Não é isso. O Senhor quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer que você abra o seu coração e que você entregue a Ele aquilo que Ele necessita. Nós precisamos aprender a agir diante de Deus através da oração. Tudo aquilo que nós vamos fazer tem que ser baseado na oração, meu irmão. Você toma uma posição em todas as áreas da nossa vida, tudo aquilo que nós vamos fazer no nosso dia a dia, desde o momento que nós levantamos até a hora que nós vamos dormir, nós precisamos estar em constante oração. Quando você levanta, o correto é quando você levanta, é você agradecer ao Senhor pela noite de sono que o Senhor te deu. Se você teve uma boa noite de sono, ou você não teve uma boa noite de sono, se você teve insônia durante a noite, mas você teve uma boa noite, você teve uma noite que resultou num dia que você acordou com os seus olhos abertos. Aquilo que você, durante a noite, você passou mal, um pesadelo que você teve, qualquer coisa dessa ordem, de manhã, se à noite você está com sono, a melhor coisa que você faz é orar, né? Porque você orando vai vir o sono. A palavra de Deus diz: em paz me deitarei, logo pegarei no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança.
Então você deve o quê? Orar. Então de manhã, pela manhã, você orar, agradecer ao Senhor pela noite que você teve, as dificuldades que você teve durante a noite, as suas necessidades durante a noite, e você tem que orar: Senhor, me abençoa neste dia, que eu possa ter um dia na sua presença, que o Senhor esteja me dirigindo, me guardando, me livrando, guarda minha família, guarda meus filhos, guarda meu marido, guarda minha esposa, o meu trabalho, enfim, tudo aquilo que você tem durante o dia, você orar, colocar diante de Deus, você já começar o dia colocando diante de Deus, para que Deus te guarde, para que Deus te abençoe, para que Ele esteja te direcionando. Nós não podemos agir, hoje o nosso dia ele é muito complicado, e por mais que a gente esteja, eu tenho eu posso dizer assim, uma facilidade, porque eu, por morar aqui morar no litoral e trabalhar em São Paulo, então eu subo a serra todos os dias, e eu estou sempre orando. Eu, durante o trânsito, eu estou sempre orando. Então estou sempre colocando diante de Deus todas as necessidades que eu tenho no dia a dia, aqueles problemas que me surgem de repente. Você acorda de manhã, a gente acha que a gente vai ter um bom dia, de repente você começa a ter no dia com uma notícia ruim, uma notícia que não é agradável, e o que você vai fazer? Você vai orar, você vai colocar diante de Deus aquilo que está influenciando na tua vida, na tua família. Então você vai colocar diante de Deus, para que Deus te dê a direção. Durante o dia você vai permanecer orando. À noite, quando você vai se recolher, o certo é o que? Você orar, colocar diante de Deus, agradecer a Deus pelo dia que você teve, pelo livramento que Ele te deu, pelo sustento que Ele te deu, aquilo que Ele fez por você durante todo o dia. Ser grato a Ele, agradecer a Ele, porque nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus. Essa intimidade que o Senhor fala, que Ele quer que nós tenhamos com Ele, exige de nós sinceridade, sem barreiras, que do nosso jeito a gente reconheça que Deus é Deus, que Ele é Senhor, que só Ele é digno de honra, de louvor, de adoração. Ele que tem o poder, nós não temos nada, nós não somos nada, nós somos totalmente dependentes dEle. Se Ele retirar o ar da face da terra por 15 minutos, morre todo mundo. Todo mundo morre, menos do que isso, não vai sobreviver. Então todos nós dependemos dEle. Então nós precisamos agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele faz por nós. Sabe, meu irmão, e é melhor você ter amizade com Deus, você ter intimidade com Deus, você buscar ao Senhor, você colocar a sua vida diante dEle, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós fazemos planos, mas a resposta não vem dos nossos planos. Muitas vezes, hoje nós estamos aqui, são 7h25 e daqui meia hora nós terminamos o culto, eu vou embora, vou ler, vou orar, vou fazer isso, você aquilo, vou dormir, vou levantar cedo para trabalhar. Quem falou? Quem disse? É o meu planejamento. Mas será que vai acontecer? Nós não temos a certeza. Nós cremos, eu creio que eu vou acordar vivo. Eu peço a Deus, eu espero que o Senhor vai me dar mais um dia de vida, mas nós não sabemos. Então, quando nós temos amizade com o Senhor, quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós colocamos diante dEle a nossa vida, nós o reverenciamos, nós o adoramos, nós reconhecemos toda a sua grandeza, toda a sua beleza, toda a sua bondade conosco, certamente Ele vai se manifestar, Ele vai falar aos nossos corações, Ele vai falar conosco. No versículo 8 ele vai dizer: não vos assemelheis, pois, a eles, a esses homens, porque Deus, o vosso Pai, o seu Deus, o teu Pai, o Criador dos céus e da terra, o que teceu quando você estava no ventre da sua mãe, Deus, o teu Pai, Ele sabe tudo aquilo que você precisa, antes ainda que você venha pedir. Antes que você venha pedir, antes que você venha falar com Ele, Ele sabe as tuas necessidades. E muitas vezes, antes de nós pedirmos, o Senhor já entrou com a provisão. Antes que a gente venha clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, Ele já entrou com a provisão que nós precisamos. Então Ele diz assim: não faça como os gentios, não faça da maneira que eles, não fique orando
orações seguidas, orações repetitivas. Não, mas ore em secreto, busque a Deus com intimidade no seu coração, com sinceridade. Fale a Ele, converse com Ele, abra o seu coração, aquilo que você sente, aquilo que você precisa. Em Cristo Jesus nós temos toda a liberdade de conversar com Deus. Quando nosso Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu toda a liberdade, o véu do templo foi rasgado, de cima para baixo, e toda a liberdade nós passamos a ter, livre acesso a Deus, livre acesso a Deus, sabe? Então nós passamos a ter a liberdade de falar com Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim, falando de Jesus, que é o verbo, e diz assim: e ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Está falando que Jesus veio para o seu povo, o povo judeu, e eles não o receberam. Versículo 12 diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Sabe o que esse versículo está dizendo? João capítulo 1, versículo 12, ele está dizendo assim, que a partir desse momento, quando nós reconhecemos a Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador, nós passamos a ser chamados de filhos por Deus. Deus passa a nos chamar de filhos, não é? Nós vemos isso, é frase para choque de caminhão: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Não é. Só é filho de Deus aquele que reconhece a Jesus como seu único Senhor e Salvador, aquilo que a palavra de Deus diz. Aquele que não reconhece, aquele que não o aceita e o segue, não é chamado filho de Deus por Deus. Você pode até dizer que você é filho de Deus, só que se você não reconhecer a Jesus como teu único Senhor e suficiente Salvador, você não é filho de Deus por Deus, você é criatura de Deus. Todos foram criados por Deus, mas só se tornaram filhos aqueles que reconheceram a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aleluia! Então, aqui no versículo 9, o Senhor Jesus vai nos ensinar uma oração que é um modelo para nós. É a oração do Pai Nosso, a oração dominical, que todos nós conhecemos. A oração dominical não é que você não deva orar ela, você pode sim orar ela, é evidente, mas é uma oração que é um modelo para nós. Que aqui no início da oração, os 2 primeiros versículos, ele vai falar de 3 posições que nós devemos tomar em relação a Deus, como nós devemos glorificar, exaltar o nome do Senhor. Então ele vai dizer assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Olha que interessante, aqui o Senhor Jesus, ele fala assim: Pai nosso que estás nos céus. Não está dizendo meu Pai, não, é Pai de todos nós. Pai nosso que está nos céus, quer dizer, é o nosso Criador, é o nosso protetor, é o nosso Senhor, é aquele que cuida de nós, aquele que tem o melhor para nós, aquele que quer nos dar, quer nos abraçar, quer cuidar de nós, tem prazer em estar conosco, quer ouvir o nosso clamor, quer ouvir. Sabe que é um pai? É aquele pai o pai dos sonhos de todo mundo, aquele pai que ele vai nos ouvir, que nós vamos conversar, que nós vamos falar para ele todas as nossas necessidades. Ele vai ouvir, ele vai nos ajudar, ele vai nos aconselhar, ele vai tratar de nós da maneira que nós gostaríamos de ser tratados. É esse pai assim. Porém, o nosso pai é um pai que nos ama, ele nos ama incondicionalmente. Porém, esse pai aqui da Bíblia, ele não concorda com os nossos erros, ele não concorda com os nossos pecados. Então a palavra de Deus, ela diz que esse Pai que está nos céus, esse Pai que é o nosso Criador, esse Pai que cuida de nós, que nos abençoa, que nos guarda, que nos dá vida, que tem o melhor para nós, que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, esse Pai, ele nos ama incondicionalmente, de
da maneira que nós somos. Porém, Ele não concorda com os nossos pecados, Ele não concorda com os nossos erros. Esse Deus, esse Pai, esse Senhor, Ele quer que nós nos aproximemos diante dEle com a nossa, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa estatura, quem eu sou diante de Deus. Quando nós vemos a passagem do oleiro, diz assim a palavra, o barro, acaso ele pode dizer para o oleiro, por que me criou assim? Por que o vaso, ele pode dizer, o vaso feito de barro, ele pode chegar para aquele que o fez e falar, por que você me fez assim? Por que você me fez mais gordinho, me fez mais alto, enfim, desse modelo, por que não me fez diferente? Acaso o vaso, ele pode questionar com quem criou, por que o fez assim? Não. Por quê? Porque ele quis fazer assim. Então nós precisamos nos aproximar diante de Deus, do nosso Senhor, do nosso Criador, do nosso Pai protetor, aquele que é tudo para nós, com intimidade, com humildade, com respeito, com temor, com humilhação, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, assim que Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Não é da maneira que a gente vê algumas pessoas dizendo, não, eu pus Deus na parede, pôs Deus na parede, o que é? Quem é você para pôr Deus na parede? Quem é você? Eu sou íntimo de Deus. Quem é você para dizer que você é íntimo de Deus? Quem é íntimo de Deus? Quem? Sabe, nós precisamos diante do nosso Deus, nós temos reverência diante dEle, nós precisamos nos aproximar diante dEle, reconhecendo a nossa pequenez, com humilhação, com temor. Sabe, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Deus. Ele tem o domínio sobre todas as coisas, nossa dependência vem dEle. Agora, quem é o homem para questionar a Deus? Por que o Senhor permite? Por que o Senhor permitiu a situação? Por que tanta gente está morrendo? Por que tanta criança está morrendo? Por que tanto idoso está morrendo? Por que essa enfermidade que está assolando o nosso mundo? Por que Deus, o Senhor deixa? Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele faz o que Ele quer. Ele é tão bom que Ele está te dando a vida ainda para que você reclame. Ele é tão bom que Ele está deixando você reclamar, tão bom que Ele está deixando você questionar. Isso é um Deus misericordioso, é um Deus longânimo, é um Deus que a sua bondade, a sua palavra diz que Ele é bom, a sua bondade, a sua benignidade dura de geração em geração. E Ele continua dizendo assim, quando você se aproximar diante dEle, você vai orar e você vai dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Meu irmão, isso é um modelo de vida para nós termos. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração e um modelo de vida para nós. E Ele diz assim, você vai se aproximar e você vai orar e você vai dizer, santificado seja o teu nome. Como é que nós santificamos o nome do Senhor? Como que eu, um ser humano falho, errôneo, como que eu posso santificar o nome do Senhor? Como que eu posso santificar o nome de um Deus tão grande, de um Deus tão maravilhoso, um Deus tão tremendo, um Deus poderoso? Como que eu posso santificar o nome dEle? Através da minha vida, através das minhas atitudes, através do meu comportamento. Sabe, é assim que eu devo santificar o nome do Senhor, que através da minha vida as pessoas vão olhar e ver que existe um Senhor, que existe um Deus que é santo, sabe, porque as pessoas vão ver a diferença em nós, o mundo vai ver. Lá em Malaquias a palavra do Senhor diz, e o mundo verá a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Quando você é temente a Deus, quando você serve a Deus, você respeita os homens. Quando você é temente a Deus, você tem um bom caráter, você é uma pessoa idônea, você é uma pessoa honesta. Você não rouba, você não mente, você não engana, você não faz trapaça. A tua conduta, ela é diferente. Você tem uma vida transformada, você tem uma vida restaurada.
Sabe, as pessoas que estão ao teu redor notam a diferença em você e falam: poxa, esse camarada é diferente, essa moça é diferente, esse rapaz é diferente. É diferente, esse casal é diferente, essa família é diferente. Por quê? Porque tem um Deus poderoso sobre a sua vida, e você honra o nome desse Deus. Você honra, meu irmão, porque tudo aquilo que você faz, as pessoas notam, as pessoas veem. E nós devemos sempre fazer o melhor para que o nosso Deus seja engrandecido, para que Deus se agrade de nós, para que o Senhor se agrade de você, para que o Senhor tenha prazer. Eu gosto muito que a palavra de Deus diz assim, que Deus, lá no Salmo 40, a palavra de Deus diz assim, que eu estava num charco de lodo. O texto começa dizendo assim: esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor. Quando você tem uma grande luta, quando você tem uma grande necessidade, quando você está passando, enfrentando um grande problema, e você não sabe como você vai fazer, então você vai orar ao Senhor, e você vai colocar a sua vida diante do Senhor, o seu problema diante do Senhor, e o texto diz assim: eu esperei com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor. Olha que coisa mais linda, um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve o nosso choro, Ele vê a nossa aflição, a nossa dificuldade, a nossa luta. Então o texto diz assim: e o Senhor ouviu o meu clamor, e Ele se inclinou para mim. Você imagina assim um Deus maravilhoso se inclinar para você? Sabe, se inclinar para ouvir o teu choro, para ouvir a tua necessidade, a tua dificuldade. E diz: Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor, e Ele me tirou do charco de lodo. Quer dizer, de uma vida miserável que eu estava, numa situação difícil que eu estava, num momento que não havia esperança, num momento onde tudo era contrário, onde não havia uma resposta favorável. E o Senhor se inclinou, Ele ouviu o meu clamor, e Ele mudou a minha história, transformou a minha vida, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus. Então, meu irmão, quando nós santificamos o nome do Senhor, quando nós temos prazer em fazer aquilo que agrada ao Senhor, quando nós temos prazer em estar na presença do Senhor, e nos debruçarmos e falar: Senhor, de que maneira que o Senhor quer que eu haja nessa situação, como eu devo fazer, Senhor, me dá a tua direção, me guia, me dirige. Ele vai te dirigir. E Ele diz assim, continua dizendo: venha o teu reino, venha o teu reino, o reino de Deus, a vontade de Deus sobre a nossa vida. Faça-se a sua vontade, faça-se a sua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus, que ela é boa, que ela é perfeita e agradável. Quer dizer, eu falar para Deus: Deus, o Senhor tem liberdade de o Senhor fazer na minha vida aquilo que o Senhor quer fazer, da maneira que o Senhor quer fazer, do jeito que o Senhor quer fazer. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que o Senhor quer, da maneira que o Senhor pretende. O que o Senhor quiser fazer com a minha vida, Senhor, que o Senhor esteja fazendo. O Senhor tem liberdade, me usa da maneira que o Senhor quiser, impede aquilo que o Senhor quer impedir na minha vida, aquilo que o Senhor está vendo que está errado, o Senhor não permita que eu faça, o Senhor tira de mim, enfim, que a vontade de Deus, ela venha se cumprir na minha vida, para eu fazer aquilo que Ele quer, não que a vontade dEle para fazer aquilo que eu quero, para fazer a minha vontade, meu irmão. Não é a vontade nossa, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor, é a vontade dEle. O Senhor Jesus, a oração do Pai Nosso, é a vontade de Deus, não é a minha vontade, não é aquilo que eu quero que Ele faça, mas aquilo que Ele queira fazer sobre a minha vida, eu dando autoridade ao Senhor, para Ele fazer na minha vida aquilo que Ele quiser. Então, Senhor, de que maneira que o Senhor quer tratar comigo? O Senhor tem liberdade de tratar, o Senhor é Deus.
eu vou me submeter diante do Senhor, eu vou me render diante do Senhor, para que a tua vontade, que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável, que ela venha se cumprir em minha vida. E aí diz assim: assim na terra como nos céus. Como é a vontade de Deus nos céus? Você acha que nos céus vai ter algum anjo desobediente? Algum anjo rebelde? Se você acredita que nos céus tem algum anjo mentiroso, algum anjo trapaceiro, algum anjo enganador, algum anjo adúltero, ladrão, mesquinho, avarento? Não, não. A vontade de Deus para se cumprir a nossa vida é que nós sejamos pessoas totalmente diferentes. É que nós somos referência, nós somos usados como referenciais pelo Senhor durante a nossa vida, que as pessoas olhem para você e vejam que você tem uma conduta diferente, a tua maneira de ser é diferente, que você é uma pessoa que está sempre pronta para ajudar, para abençoar, entendeu? Para mudar a história de alguém, para interceder por alguém, que você tem uma palavra amiga, que você tem uma palavra segundo a vontade do Senhor, uma palavra abençoadora, não uma palavra de maldição, não uma palavra de intriga, de confusão, não, sabe? Então o que o Senhor quer? Que a gente tenha uma posição diferente. Então Ele fala assim: quando vocês vão orar, vocês não vão usar de vãs repetições, vocês não vão ficar repetindo, porque isso não adianta nada, mas vocês vão orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós devemos santificar com a nossa vida, com as nossas atitudes. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Criador, Ele é nosso Senhor. Faça-se a vontade, sua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe, aqui quando ele diz assim: venha o teu reino, nós estamos dizendo que nós devemos dizer que o teu reino, que o Senhor, que Cristo venha reinar em nossa vida, que Ele venha reinar em nossa vida, que Ele tenha liberdade de agir em nossa vida através do Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade de fazer em nossa vida aquilo que Ele quer, não a minha vontade, não a minha vontade, não dizer: eu sirvo a Deus do meu jeito, eu busco a Deus do meu jeito, não, meu irmão, do seu jeito você não faz nada, do seu jeito você não serve a Deus. Ou você serve a Deus da maneira que o Senhor quer, ou você não serve. Ou você busca a Deus da maneira que o Senhor quer, ou você não busca. Diante do Senhor, nós temos que abrir nosso coração e devemos entregar a nossa vida totalmente ao Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Sabe, olha, Jeremias capítulo 29, profeta Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, Deus usa a vida do profeta para dizer, ele diz assim, presta atenção: eu bem sei, Deus falando, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Deus falando para você, Deus falando para nós. São pensamentos de bem, pensamentos de paz e não de mal. Tudo bem? Então o Senhor está dizendo: eu sei aquilo que eu penso a teu respeito. Eu tenho pensamentos de bem, eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, eu não desejo mal para você. Tudo bem? Eu desejo bem para você. No versículo 12, ele vai dizer assim: então ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. A oração diária que nós fazemos, a nossa oração cotidiana, agradecendo a Deus pela missão, pelo dia que o Senhor nos deu, porque nos guardou. No versículo 13, a história muda. Então ele diz assim no versículo 13: mas buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O início da nossa palavra. Quando você orar, entra no teu quarto, ore secreto, abre o teu coração
e conversa com o teu Deus que te vê em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto concederá aquilo que deseja o teu coração. Então ele diz assim: quando você for orar, você for me buscar, e você vai me buscar, e você vai me achar, quando você me buscar de todo o seu coração. Quer dizer, eu abrindo meu coração, falando: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Você contar a sua dificuldade, a sua necessidade, seus problemas, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. É isso que o Senhor está dizendo. E no versículo 14 ele diz assim: e eu serei achado de vós, e mudarei a vossa sorte, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então ele está dizendo o quê? Que quando nós temos uma vida de intimidade com o Senhor, quando nós temos uma vida entregue com o Senhor, quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, colocamos a nossa vida da maneira que Ele quer, quando nós honramos o nome do Senhor, quando nós santificamos o nome do Senhor, quando nós nos apartamos de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, quando nós mudamos a nossa história, não, isso não agrada a Deus, por isso eu não vou fazer. É como José do Egito, ele disse, quando a mulher do Potifar quis agarrá-lo, ele disse: acaso pecaria eu contra o meu Senhor, contra o seu patrão? E pecaria eu contra Deus? Contra o meu Deus? Não, eu não vou cometer pecado contra o meu Deus. É a mesma coisa, meu irmão. Quando a gente faz qualquer coisa que não agrada a Deus, nós estamos pecando contra Deus, porque nós sabemos que nós não devemos fazer, mas nós fazemos propositalmente. Sabe? Então é assim que a gente santifica o nome do Senhor. Eu não vou fazer porque eu quero glorificar o nome do Senhor, aleluia. Eu quero exaltar o nome do Senhor. Eu quero que o nome do Senhor ele venha a ser conhecido na minha vida, que através da minha vida outras pessoas vão ter encontro com esse Deus, venham reconhecer e entender que Ele é Deus, que é Ele que transforma, Ele que restaura. Então eu vou me esforçar. Senhor, me ajuda, me fortalece, para que eu possa glorificar, exaltar o Teu santo nome, para que eu possa santificar o Teu nome, Senhor. E assim, meu irmão, que nós vamos fazer a vontade do Senhor. E aí no versículo 11 são os nossos pedidos particulares, né, que a gente pede: Senhor, peço que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia, o alimento cotidiano, aquilo que nós precisamos para o nosso sustento todos os dias. Que o Senhor esteja nos dando o alimento cotidiano, tudo aquilo que nós precisamos, que o Senhor esteja nos dando, que o Senhor esteja nos dando, Senhor. Abençoa, Deus. E aí ele fala assim, que nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus devedores. Presta atenção nisso, nós vamos falar sobre isso já já. E não nos deixes cair em tentação. Sabe, Deus sabe que nós vamos errar. Deus sabe aquilo que nós vamos fazer que não vai agradá-lo. Deus sabe que nós vamos pecar contra Ele. Então o Senhor Jesus diz assim: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua glória para sempre. Então não nos deixe cair em tentação. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus, Ele nos incomoda, Ele nos avisa, Ele nos orienta, Ele nos dirige, nos dizendo que nós vamos errar, nós vamos cair, e eu não devo fazer. Então Deus não está nos deixando cair em tentação, porque o Espírito Santo de Deus está nos mostrando, vem nos alertar, vem abrir os nossos olhos, vem abrir o nosso entendimento para que a gente não faça. E aí eu não vou fazer, porque eu não quero pecar contra Deus, porque eu quero santificar o nome do Senhor, porque eu quero estar aliançado com o Senhor. E ele vai dizer no versículo 14, que a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, ora o Pai Nosso até o versículo 13, ninguém ora o 14 em diante. Mas o 14 ele diz assim, quando no versículo 12, né, você pede: perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aí no 14 ele vai dizer assim: por quê? Preste bem atenção nisso. Por quê? Se perdoares aos homens as suas ofensas, se perdoares aos homens as suas ofensas, também
também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Atrás nós fomos orientados: perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido, ou os meus devedores. Então ele diz assim: porque se você perdoar, você também será perdoado. Amém? E no versículo 15 ele vai dizer assim, perdão, se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Você consegue entender isso? Você sabia disso? Muitas vezes, há muitas pessoas que têm uma mágoa no seu coração. Uma mágoa no seu coração por pessoas que fizeram lá atrás, mágoas passadas de anos, até quando nem era cristão. Que a mãe humilhou, que o pai humilhou, violentou, marcas do passado, traz aquela mágoa no seu coração, aquela amargura no seu coração. Maridos que ofenderam esposas, né? Que maltrataram, que agrediram, esposas que ofendem seus maridos, que ofenderam seus filhos, pais e mães, filhos que ofenderam seus pais. Então a pessoa traz aquela mágoa dentro do seu coração, e pessoas que vão levar até o último dia da sua vida. Até o último dia da sua vida ela vai levar aquela mágoa, aquele rancor, aquela raiva. E aí o texto diz assim: você perdoou? Você perdoou? Ah, eu perdoei, mas eu não esqueci. Olha, meu querido ou minha querida, desculpa te falar, se você perdoou e você não esqueceu, você não perdoou. Você não perdoou. Porque ao texto da palavra de Deus, que o Senhor diz assim, que dos seus pecados eu não me lembro mais. Os seus pecados o Senhor joga no mar do esquecimento. Então, meu querido, minha querida, se você tem uma mágoa no seu coração, se você tem um rancor no seu coração sobre o que alguém te fez, é uma triste notícia que eu vou te dar, baseado na palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, porque se você perdoar aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai te perdoará. Então, meu querido, se tem alguém que um dia te ofendeu, fez alguma coisa contra você, e você tem uma raiz de amargura no seu coração, você tem algo que você não perdoa, que foi muito grave que a pessoa fez, eu até concordo que foi muito grave que a pessoa fez, mas toda a gravidade, o perdão de Deus ele é muito maior. O perdão para a tua vida ele é muito maior. E talvez você já tenha até aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Você até busca o Senhor, você tem uma vida com Deus, mas você tem uma mágoa no seu coração. E se você tem essa mágoa no seu coração, é pecado. E essa mágoa no seu coração impede que você seja perdoado. Leia esse versículo que nós lemos. Leia aqui Mateus 6, versículo 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E no versículo 15 ele diz: se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, nós precisamos refletir, porque muitos conhecem só parte do texto e o final do texto não conhece, nunca leu, nunca ouviu. Talvez você conheça uma oração que você aprendeu a orar sem você nem sabia que estava na Bíblia.
E você tem aprendido essa oração com o seu avô, com a sua mãe, com o seu pai. E você só aprendeu parte da oração, porque ele também só aprendeu parte da oração. Porque muitos não oram segundo a Bíblia, oram segundo aquilo que aprendeu por outras pessoas. E o que Deus quer é que haja mudança na sua vida. O que Deus quer é nos abençoar. O que Deus quer é te perdoar. Por isso existem muitas pessoas no nosso meio que não mudam de vida, que não tem transformação, que não tem restauração, que não são abençoadas, que Deus não pode responder. Sabe, meu querido, Deus não pode contrário à sua palavra. A sua palavra nos deu uma ordem, que nós devemos perdoar. Se eu não perdoar, Ele está dizendo, se você não perdoar, eu não vou te perdoar. Se você não perdoar, eu não vou te perdoar. Então, meu querido, olha a Deus e fala assim: Deus, essa mágoa que eu tenho no meu coração, esse rancor que eu tenho no meu coração, essa raiva, essa ira, Senhor, essa desilusão que eu tenho no meu coração, essa agressão, ó Pai, que eu não consigo esquecer. Pai, me ajuda a perdoar, Senhor Deus. Eu quero perdoar a pessoa que fez isso, a pessoa que me maltratou, a pessoa que me agrediu, a pessoa que falou, enfim, Deus me ajuda a perdoar. Meu irmão, não importa onde esteja essa pessoa, não importa nem se essa pessoa morreu, é a tua vida com Deus. Você fala: Deus, eu quero perdoar, eu quero liberar perdão, eu quero ser perdoado. E se você pode entrar em contato com essa pessoa e falar para ela: ó, fulano, eu quero te perdoar, eu quero te perdoar. Entendeu? Porque não importa o que a pessoa fez, o importante é você perdoar. É você perdoar. Não importa o que a pessoa fez, o importante é você perdoar. É você abrir o seu coração e falar assim: eu quero perdoar, eu quero liberar perdão. Eu não quero carregar mais esse peso, esse jugo. Não quero mais que essa pessoa carregue esse peso. E eu perdoo, porque o Senhor me deu uma nova vida. O Senhor nos deu uma nova vida. A vida que o Senhor nos deu, todo pecado, tudo que era passado ficou para trás. A palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, tudo se fez novo. A palavra de Deus diz que Ele não se lembra mais dos seus pecados. Mas para isso eu tenho que perdoar. Amém? Abre o seu coração, meu querido. Abre o seu coração, minha querida, e fala para o Senhor: Senhor, eu quero perdoar, porque eu quero ser perdoado. Eu quero ser perdoado pelo Senhor, aleluia. Eu quero ser perdoado. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos. Nós agradecemos a Ti pela Tua bondade, agradecemos a Ti pelo Teu amor, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua grandeza, agradecemos, Senhor, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. Pai, Senhor, ensina-nos, Senhor, a vivermos, a vivenciarmos, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, o texto que nós lemos, Senhor, onde o Senhor Jesus nos ensinou a orar. O texto ali também diz que nós precisamos perdoar. Nós precisamos abrir o nosso coração e perdoar as pessoas, independente daquilo que elas possam ter feito contra nós, independente da maneira que nos agrediram, independente da maneira que nos fizeram, Senhor. Nós precisamos ter o nosso coração pronto a perdoar, porque o Senhor tem um coração perdoador, Senhor. O Senhor tem um coração perdoador. Ó Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que aquela mulher, quando ela foi pega em flagrante adultério, que aqueles homens trouxeram ao Senhor Jesus para que ela fosse apedrejada. Eles perguntam a Ele: essa mulher foi pega em flagrante adultério, e o Senhor o que disse? E Jesus se abaixa e começa a escrever na areia, e Ele fala para eles assim: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ele se abaixa e fica escrevendo na areia. Aqueles homens, um a um, a Bíblia fala, a sua palavra fala, que desde o mais velho até o mais novo foram se retirando um a um. E de repente o Senhor ergue seus olhos e olha para aquela mulher que já estava pronta a ser executada, que a condenação já era verdadeira, já era um fato na sua vida, onde não havia mais esperança, onde não havia mais uma segunda chance, Senhor. E o Senhor olhou para aquela mulher e disse: onde estão os teus acusadores? E ele fala assim: todos se retiraram. Ela fala assim: não ficou nenhum, todos foram embora. E o Senhor Jesus diz àquela mulher:
eu também não te condeno. Teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Sabe, dessa maneira que o Senhor faz conosco, Senhor, e que nós venhamos a ter um coração perdoador, assim como o Senhor tem um coração perdoador, assim como o Senhor nos perdoou de todas as mazelas da nossa vida, de todos os erros, Senhor, de todas as atitudes erradas que nós tivemos, de tudo aquilo que nós fizemos contra Ti, contra homens, Senhor, o Senhor nos perdoou, Senhor. Por isso, Senhor, nós também queremos perdoar. Ensina, Senhor, a perdoar. Ó Pai, ó Deus, incomoda, Senhor, cada vida, Senhor, para que estejam liberando perdão, para que sejam curados, para que sejam sarados, para que o Senhor possa abençoar, para que o Senhor possa perdoar, ó Deus, para que o Senhor possa manifestar o Teu poder sobre cada vida. Ó Pai, nós Te amamos, Senhor. Ó Pai, que vida, Senhor, venha se comprometer a ter uma vida diante de Ti, uma vida de retidão, uma vida de busca, Senhor, uma vida de santificação, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua glória, para hoje e para todo sempre. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um, hoje para todos sempre. Todos digam amém, amém. Você que possa, pode, agradeça o Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, amém.